E obrigada a você de casa também pela companhia na manhã de hoje. Amanhã, nosso encontro é marcado logo depois da hora 1. Eu te espero com as principais notícias aqui da nossa região norte. Boa terça-feira para você. Bom dia, Rondônia. Oferecimento Gêmeos Distribuidora. Completa a linha de parafusos e tintas automotivas. Venha nos visitar. Paredão Autovidros Ariquemes. Loja especializada em faróis, lanternas, insufilmes e para-brisas. E Vestibular de Medicina Finca Jaru. Sua história começa agora. Olá, Rondônia! Bom dia! Agora são 6 horas. Excelente dia para você que está acompanhando a programação da Rede Amazônica. Bom dia, Rondônia, desta terça-feira, 3 de março de 2026. Está chegando com imagens ao vivo de Ji-Paraná, janela aberta em Ji-Paraná. BR-364, região central, Chiara Negrete, bom dia. Amanhecer lindo lá por Ji-Paraná, primeiro distrito, né, Gadelha? E olha, tem chuva também para Ji-Paraná. É isso aí, chuva para Ji-Paraná e a gente segue com janela aberta ainda no interior de Rondônia. Agora, seguindo o olhar da nossa repórter Carol Miranda, olha que bonito, Chiara. Essa é a ciclovia da Avenida JK. Ainda está amanhecendo por lá, né? Também tem chuva para Ariquemes hoje. Um dia bastante chuvoso em todo o nosso estado. E uma manhã bastante nublada, como a gente percebe aí nas imagens, o trânsito fluindo bem, muito bem. Um ótimo dia para você que nos acompanha de Ariquemes e toda a região do Vale do Jamari. Janela aberta agora, minha gente. De Cacoal. Cacoal, exatamente. Amanhecer lindo por lá. Luciana Kester aí. Exatamente, em frente a uma igreja, né? A gente consegue perceber um céu bastante azulado, algumas nuvens ali atrás e também deve chover para Cacoal, aproximadamente 20 milímetros, viu, Gadelha? Bastante chuva hoje. E aí nós estamos fazendo um rápido passeio pela Avenida Belo Horizonte, estamos nas imediações da Praça do Caju, neste momento 23 graus na cidade de Cacoal. Daqui a pouco a gente volta com a Chiara Negrete atualizando as informações do tempo para você que nos acompanha. E sabe o que é que vai ter na edição de hoje do Bom Dia Rondônia também? Vamos mostrar para você um projeto que transforma vidas por meio da profissionalização e do acolhimento feminino. Está ganhando destaque em Porto Velho e Candeias do Jamari. O coletivo Flores da Amazônia promove cursos, fortalece a autoestima e incentiva a independência econômica de mulheres. Com esse intuito, né, da mulher ter uma maior independência, dela ter uma maior autonomia, tanto física como profissional. E para a gente é uma alegria imensa. Um trecho da estrada de Santo Antônio, que cedeu após fortes chuvas, vai ganhar uma ponte provisória. A obra começa nos próximos dias e a previsão é que seja concluída em até 30 dias. É uma ponte que ela vai ter uma base de ferro e vai ser, toda a parte de assoalho dela vai ser com madeira. E Rondônia tem o segundo maior índice de estupro de vulnerável do país, segundo dados do Ministério da Justiça. Os números revelam aumento de casos e colocam o estado entre os cenários mais preocupantes do Brasil. É um problema social muito grave. Chegar até esse problema, atender adequadamente, é difícil. Eu diria para você que o Rondônia não tem prioridade. Não. Ele não tem, na verdade, talvez interesse. Não temos campanhas, não temos mobilização. Jovens rondonienses iniciaram oficialmente a jornada no Exército Brasileiro. O 17º Batalhão Logístico de Selva realizou a solenidade de incorporação, marcando a entrada dos novos recrutas na vida militar. Já é uma rotina nossa, na nossa vida castrense, aí de estarmos recebendo os novos soldados que anualmente entram aí nos quartéis. Esse ano aqui em Porto Velho nós temos aí quase 500 soldados incorporados.
E nós temos também a participação ao vivo das nossas equipes. Luciana Kester, Carol Miranda, Agnaldo Martioli já estão posicionados. Vou falar aqui com a Luciana Kester. Luciana, bom dia para você. Qual é o seu destaque da edição desta terça aqui no Bom Dia Rondônia? Bom dia para você, Gadelha, para todos que vêm nos acompanhando nessa terça. Bom, capital do café, vamos falar sobre café, né? Mais sobre métodos inovadores em relação à produção de mudas aqui no município de Cacoal. Conversamos com um dos maiores viveiristas do município e a gente vai mostrar qual é o método que vem chamando a atenção quem trabalha nesse. Obrigado, Luciana. Carol Miranda, em Ariquemes. Oi, Carol, bom dia. O que é que você destaca na edição de hoje aqui no Bom Dia Rondônia? Conta aí. Bom dia, Gadelha. Bom dia para você que nos acompanha aqui hoje no Bom Dia Rondônia. A gente vai falar sobre a importância da atividade física, inclusive é o meu ponto de início aqui, a ciclovia da Avenida JK, que está sempre movimentada, né, durante todos os dias, por conta da caminhada. As pessoas costumam correr por aqui. E a gente vai falar a importância não só da caminhada, mas na atividade física em geral. Já já eu retorno com mais detalhes, Gadelha. Obrigado, Carol. Agnaldo Martioli, em Ji-Paraná, também reforça as notícias desta terça-feira por aqui. Agnaldo, bom dia. Oi, Gadelha, bom dia. Aqui de Ji-Paraná a gente traz informações sobre uma explosão que aconteceu em uma residência em Ji-Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que um vazamento de gás tenha provocado o acidente. Uma criança de 1 ano e 7 meses foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Obrigado, Agnaldo. A Elaine Santos também está com a gente. Sentimos sua falta por aqui, viu, Elaine? Bom dia. O que é que você destaca aqui nesta terça-feira? Estou de volta, querido Gadelha. E eu destaco os casos de mpox aqui no nosso estado, mais precisamente na nossa capital. Subiu de 9 para 11 casos. E sobre o esquema de imunizante, a gente vai explicar que ele não faz parte do calendário, né? Ele é para casos específicos. Nós vamos explicar quais casos são esses. É daqui a pouquinho, Gadelha. Combinado, todas as atualizações daqui a pouquinho serão trazidas pela Elaine Santos. E você sabe que pode participar com a gente aqui do Bom Dia Rondônia. Manda aquela foto pra gente da terça-feira começando, faz aquele flagrante também e manda também a tua rotina, um pouco da tua correria. Comenta as nossas reportagens, as nossas entrevistas, sugere pauta também, isso mesmo. Fique à vontade para nos ajudar a fazer o Bom Dia Rondônia. O nosso contato já aparece aí para você com o QR Code também, se você quiser mais praticidade, né? Mas o número eu posso falar, é o 99910 2626, 99910 2626. O Bom Dia Rondônia já está no ar. Seja bem-vindo. Agora são 6h07. Mais uma vez, um excelente dia para você que nos acompanha. Bom dia, Kiara. Bom dia, Gadelha. Bom dia também para quem está ligadinho aqui no Bom Dia Rondônia. E olha, eu vou começar falando que o Sensipan realizou, né, na última sexta-feira uma reunião para falar do prognóstico para os meses de março, abril e maio. E ainda nessa semana ele vai fazer mais uma reunião para explicar sobre os rios de forma mais detalhada nos próximos meses. Mas já adiantaram que as cheias dentro do que se considera normal do ciclo de cheia e seca dos rios são esperadas, né? O Rio Machado hoje com 8,59 e o Rio Madeira com 13,69 centímetros. A gente vai escutar agora o Luiz Alves, que é meteorologista lá no Sensipan, e a gente vai acompanhar o que ele tem a dizer. O que já aponta um indício de uma cheia leve, né? Pode ter algumas alagações em algumas áreas onde normalmente alaga, quando já dá algum sinal de alerta aqui, né? De aviso de alagação aqui no Rio Madeira, então já pode ter essas alagações, mas não estamos esperando uma condição igual a 2014, isso não. 2014 foi um evento completamente atípico e não é isso que estamos esperando para esse ano. Vai ser uma cheia, digamos, uma cheia normal, uma cheia recorrente, algo que acontece a cada 2, 3 anos, né? Uma cheia comum. Então, Gadelha, a gente segue monitorando, né,
Para o Rio Madeira, ele também explicou que é esperado aí para o mês de março 15 e 16 metros, lembrando que a cota de inundação é a partir dos 17 metros, mas é importante ficar atento. E as pessoas que moram mais próximos ao rio, né, já procurando algum local para ficar e se alojar, para não passar nenhum risco, né, Gadelha? Exatamente, Kiara. É muito bom trazer essas atualizações, porque a gente vem acompanhando aqui em nossos telejornais aquele caso mais recente aqui, né, Kiara, do Igarapé Batistaca, que rompeu e abriu uma cratera, pessoal, na estrada que vai ali para o Santo Antônio. Pois bem, em relação a esse assunto, a estrada de Santo Antônio, que cedeu em um trecho que vai ali para o cemitério também, vai passar, está passando por um processo de adaptação. Uma ponte vai ser construída no local. A nossa equipe esteve por lá e mostra agora todo esse trabalho para vocês. O estudo foi feito em 3 dias pela Secretaria de Infraestrutura de Porto Velho. Com as obras previstas para começar nesta terça, a estimativa é de conclusão em abril. A solução tem caráter emergencial. É uma solução emergencial, mas não paliativa. É uma ponte que ela vai ter uma base de ferro e vai ser, toda a parte de assoalho dela vai ser com madeira. O vão livre para que o córrego possa passar é bem melhor do que colocar um tubo ou outro tubo. Nossa equipe técnica fez essa estrutura dessa ponte para que ela possa ficar de forma definitiva aqui. Dentro dos próximos 30 dias, essa ponte já deve estar indo e vindo para que volte à normalidade aqui nessa região. A gente sabe que esse é um problema estrutural e, de acordo com a prefeitura, vem acontecendo desde 2014, se repetiu em 2022, depois de novo em 2023. Essa ponte pode garantir que essa situação não se repita mais? Assim, a ponte vai garantir que na quantidade de água desse ano ela não leve, mas como chuva a gente não consegue controlar, dependendo do volume que vier, não tem como a gente assegurar 100%, mas que vai diminuir muito o problema, isso vai diminuir, porque a água passando no vão livre é diferente dela se confinar para passar dentro de um tubo. Então a nossa intenção é que ela passe livre, como passava antes da gente chegar e fazer a tubulação desse igarapé, então ela vai passar normalmente como passava. Então acredito que isso vai resolver muito o problema. No fim de semana, equipes da CAERD e da CEINFRA trabalharam juntas para restabelecer o abastecimento de água tratada à população da região. A estrada continua interditada. A alternativa é pegar um desvio pela via de acesso da usina hidrelétrica de Santo Antônio, com entrada e saída pela BR-364, no sentido Centro-Unir. 18 quilômetros a mais para moradores da área isolada e para quem vai ao Memorial Rondon ou ao cemitério de Santo Antônio. A estrutura cedeu semana passada depois de uma chuva de mais de 70 milímetros, segundo a Defesa Civil. Geralmente se coloca tubo ármico, né? E tubo ármico ele é de ferro, então às vezes enferruja, às vezes o peso que passa na via acaba amassando, então era um tubo que não estava escoando a água. A gente teve que tirar uma metade dele para que a água pudesse escoar por esse tubo e geralmente quando se acontecia isso eu ia e colocavam mais uma linha de tubo. Então a gente veio com nossa equipe técnica e a gente preferiu colocar uma ponte para que a água passe livre. Os outros tubos que estão em funcionamento vão permanecer, mas com a ponte eu acho que vai passar muito mais água e a gente vai diminuir muito esse problema. E daqui a pouco a Kiara Negrete volta ao Bom Dia Rondônia. Para falar de chuva, viu? Muita chuva, Gadelha. Até daqui a pouco. Então, Kiara. A gente segue aqui com o Bom Dia Rondônia, são 6 horas e 13 minutos. Olha essa notícia, pessoal. Uma explosão provocada por um vazamento de gás terminou em tragédia no bairro Valparaíso, na região da T19, em Ji-Paraná. Uma criança de apenas 1 ano e 7 meses morreu após sofrer queimaduras em quase 100% do corpo. A criança foi socorrida pelo SAMU e internada na UTI infantil, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O pai e a mãe do menino estão em estado gravíssimo e seguem hospitalizados. A gente vai chamar ao vivo o repórter Agnaldo Martioli, que é quem traz as atualizações sobre mais um caso envolvendo botija de gás aqui em Rondônia. Agnaldo.
Isso mesmo, Gadelha. Como você disse, a explosão foi registrada no bairro Valparaíso, em Ji-Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, a suspeita é que um vazamento de gás tenha provocado o acidente. Benício Natanael, de 1 ano e 7 meses, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os pais da criança, Kiara e Emerson, também ficaram feridos e foram socorridos para atendimento médico. Quem conta mais detalhes do caso é o tenente Luiz Ricardo, do Corpo de Bombeiros de Ji-Paraná. Vamos acompanhar. Nós fomos acionados por volta de 7h45. Quando chegamos no local, era para um princípio de incêndio, né? Segundo informação, que uma botija de gás estourou e tinha incêndio no local. Quando chegamos no local, as pessoas feridas já tinham sido socorridas pelos vizinhos e o incêndio já tinha sido contido. Foi observado que a botija de gás estava intacta, né? Não tinha explodido. Aí nós imaginamos que teve um vazamento de gás, possivelmente um fogão que ficou ligado ali sem fogo, vazou o gás e teve uma ignição, que pode ter sido uma luz, um cigarro, alguma coisa assim, e deu aquela explosão ambiente. A casa estava um pouco danificada, o forro estava meio, né, de PVC estava meio sapecado ali, meio queimado, mas não existia mais fogo no local. Gadelha, os pais foram transferidos para uma UTI em um hospital particular de Ji-Paraná. O estado de saúde da mãe é considerado mais grave do que o do pai, mas ambos seguem internados no município. O sepultamento de Benício aconteceu ontem em Ji-Paraná, no cemitério da Saudade. O caso está sendo investigado. Nós continuamos acompanhando todas as informações e qualquer atualização a gente volta a falar sobre o assunto aqui no Bom Dia Rondônia. Obrigado pelas informações, todos os nossos sentimentos, a nossa solidariedade aos parentes dessa criança, né, de apenas 1 ano e 7 meses, que acabou não resistindo a essa tragédia. Tragédia envolvendo a família, né? Nossos sentimentos. Valeu, Aguinaldo. No último domingo, um frentista foi baleado enquanto trabalhava em um posto de combustíveis em Ariquemes, no interior aqui de Rondônia. O caso aconteceu durante o horário de serviço e mobilizou equipes de socorro e forças de segurança. A vítima foi encaminhada ao hospital e a ocorrência gerou preocupação entre os moradores da região. A gente vai falar ao vivo com a repórter Carol Miranda, que é quem vai atualizar para a gente sobre essa notícia, né, Carol? O espanto foi geral, viu, Gadelha? Não só os clientes, mas também tinham outros funcionários lá no posto que ficaram em estado de choque vendo aquela cena. Segundo informações de testemunhas, a polícia militar ali, ainda no momento e no local do crime, a vítima estaria ali trabalhando e aí chegaram 3 homens que foram comprar cigarro. E um desses homens ainda conversou com a vítima enquanto os outros 2 ficaram olhando o movimento. Após isso, os 3 se retiraram do local e minutos depois vieram 2 rapazes numa motocicleta, né, os 2 suspeitos, e dispararam os tiros. Foram 7 tiros de arma calibre 9mm e a vítima foi atingida no peito, na cabeça, também no braço. Imediatamente ali o SAMU foi acionado, foi encaminhado para o hospital aqui de Ariquemes, porém aqui a gente ainda não tem um hospital, uma estrutura que atenda casos de alta complexidade. Então, logo após ali ele receber os primeiros socorros necessários, ele já foi encaminhado para o hospital de Porto Velho, aí, né, o hospital de base aí na capital, Porto Velho. O que se sabe até o momento é que ele segue em estado gravíssimo, porém com vida. Então a gente aguarda aí mais informações sobre a saúde e a Polícia Militar também afirma que já começou as investigações, né? E também a esposa do frentista relatou à polícia no momento do crime que ele já havia recebido algumas ameaças ao longo desses dias. Porém, ela também afirmou não saber o motivo, né? Qual o intuito dessas ameaças. E aí a polícia segue a investigação para saber se o crime tem a ver, né? Tem alguma relação com essas ameaças que ele vinha recebendo. E um dado curioso aqui, Gadelha,
é sobre o nosso estado, né, que está com alto índice de violência. Segundo alguns dados aqui do governo de Rondônia, os dados oficiais apontam o estado como o 7º lugar no ranking em se tratar de violência. Mas apesar desse dado, né, o estado de Rondônia também conta com 92% aí das resoluções de homicídios. Então, apesar dessa grande onda de violência aqui no estado, a Polícia Civil de Rondônia tem desempenhado um papel fundamental na resolução desses crimes. Retorno contigo aí nos estúdios. Muito obrigado pelas informações, Carol. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Mudando de assunto, o 17º Batalhão Logístico de Selva realiza solenidade de incorporação para o início da Jornada Militar dos Jovens Rondonienses. O grupamento hoje incorporado ao Exército Brasileiro é composto por um total... A solenidade começou com a entrada simbólica pelo portão do batalhão. Em seguida, aconteceu a formatura oficial com a execução do Hino Nacional Brasileiro e a leitura da mensagem do comandante do Exército, alusiva à incorporação. O ato marca o início da formação militar, com os recrutas vestindo o uniforme camuflado pela primeira vez após o processo de seleção, que aconteceu em várias etapas, de alistamento, seleção geral e complementar, simbolizando o começo da jornada no Exército Brasileiro. Segundo o comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, os soldados incorporados para o serviço terão agora pela frente um ano desafiador. Já é uma rotina nossa, a nossa vida castrense, aí de estarmos recebendo os novos soldados que anualmente entram aí nos quartéis. Esse ano aqui em Porto Velho nós temos aí quase 500 soldados incorporados, né, prestando o serviço militar obrigatório. Aqui especificamente no 17º Batalhão Logístico de Selva temos 74, como você falou. E, como eu disse, é sempre uma alegria ver que os familiares estão presentes para prestigiar. Isso é muito importante, né? Os jovens que a gente recebe, eles já vêm com a formação familiar. Nós procuramos selecionar, teoricamente, os melhores, né? Aqueles mais capacitados aí, tanto fisicamente quanto com disponibilidade para estar prestando serviço, né? Então, eu acho que vai ser um ano aí promissor para todos eles e para a gente também. Assim como em outros quartéis, a solenidade marcou a chegada desses jovens à instituição, com a presença de familiares e amigos, o que deu um toque de emoção ao momento. Enquanto alguns observavam atentos, outros registravam tudo, com fotos e vídeos. A Tâmara Castro, por exemplo, bastante feliz, falou com orgulho do filho, que agora passa a fazer parte dessa nova jornada no Exército Brasileiro. Bom, eu como mãe, né, é bastante importante porque é uma fase que está saindo daquela fase infantil e saindo da fase da adolescência e querendo ou não já se tornando um homem, né? É uma coisa que a gente costuma sempre dizer que é no exército que a criança ou o adolescente se torna um homem de verdade. Então, nesse exato momento, eu estou deixando meu filho aqui justamente para sair um grande homem. Soldados e grutas, comandado pelo aspirante Gabriel Oliveira. Agora são 6h22. A gente volta a falar sobre o trajeto na estrada do Santo Antônio, aqui em Porto Velho, que está comprometido após a erosão de um trecho da via. A rota alternativa ajuda a não deixar os moradores isolados, mas impacta a rotina e o comércio da região. A força da água abriu uma cratera na estrada de Santo Antônio. O igarapé batistaca transbordou, o asfalto cedeu e o acesso foi interditado. Situações que preocupam os moradores que dependem da estrada. Aos 86 anos, Dona Pedrina conta que precisa se deslocar com frequência para atendimento médico. Agora, com a estrada interditada, o trajeto ficou mais difícil. E conta que essa não é a primeira vez que sofre com isolamento na área. Muito perigoso aí. Não dá de passar ninguém. Nós que somos velhos, nós precisamos de um carro daqui
acular, é para ir para o médico, comprar algum alimento. Ninguém tem, porque a bueira estourou, né? Os funcionários trabalham para lá e os que trabalham para cá. Hoje o carro da limpeza não veio. Nos 2 ônibus que vêm cheio de gente para trabalhar aí, hoje não vieram ninguém, porque não pode passar. Quem depende do fluxo de pessoas também sente o prejuízo. Sem circulação na estrada, o movimento caiu e as vendas praticamente pararam. Enquanto está partido ali o asfalto, a gente não pode fazer pedido de bebida, mercadoria. Aí o acesso que tem é por aqui pela usina que eles abriram, né? Mas bebida, essas coisas não vêm por aqui, por dentro. Está afetando bastante a sua rotina? Isso, principalmente o movimento. Agora não tem movimento, não. Acaba o movimento. Só os moradores mesmo aqui. Não está tendo aula para os alunos, por causa que a maioria é dali dos condomínios que vem estudar aí, da rua. Aí tá tudo parado agora. No bairro Areal da Floresta, a cena é de sofrimento. Segundo a Defesa Civil, cerca de 12 famílias ficaram desalojadas por conta da chuva na madrugada de quarta. Geladeiras, sofás e até alimentos foram perdidos depois que a água invadiu suas residências. Mas, diferente de outras situações, no bairro Areal da Floresta, os moradores não saíram de casa. Eles passaram a madrugada tentando salvar seus pertences. Depois veio uma mais forte, mas a gente não ligou, né? Eu pensava que ia passar logo, né? A gente dormiu. Eu tô meio ruim, né? A gente dormiu. Quando foi assim, era 1h30 da manhã, o cachorro alarmou. Aí meu marido brigou e dormiu de novo. Quando foi 2 horas que ele latiu de novo, que ele já levantou, já estava dentro d'água. Só deu tempo de nós tirar a geladeira, né? A televisão e os ventiladores e o colchão. E o resto ficou tudo. Mesmo após a água baixar, o cenário ainda é de tristeza. Móveis danificados e muito trabalho a ser feito. Com um alerta amarelo para novas chuvas, a Defesa Civil diz que monitora as áreas de risco e orienta a população a evitar locais alagados e acionar 199 em caso de emergência. Em Cacoal, um viveirista tem chamado a atenção pela inovação na produção de mudas de café clonal com o uso do sistema Paper Pot. A tecnologia alia a sustentabilidade, o respeito ao sistema radicular e maior eficiência no transplante, fortalecendo ainda mais a cafeicultura regional. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Luciana Kester, que detalha um pouco mais para a gente sobre toda essa inovação, que tem nomes difíceis, né? Nomes difíceis aqui, essa inovação toda, mas a Luciana Kester, de forma muito didática, vai explicar para a gente agora do que é que se trata esse trabalho. Luciana, quais são as suas informações? Pois é, né, Gadelha? São nomes diferentes para inovações aí no campo, para principalmente quem trabalha aí nesse setor dos viveiros de mudas de café. Na verdade, consiste nada mais que um cilindro de papel onde é implantado aí a muda no substrato, uma certa forma de um adubo orgânico, né? Que isso faz com que a mão de obra que é preciso para produzir mudas daqueles modos tradicionais, na sacolinha onde coloca a terra, fica bem pesado, né? Toda aquela estrutura ali para plantar a muda de café, agora ficou mais tecnológico e mais inovador. Esse viveirista aqui do município de Cacoal, ele tem um dos maiores viveiros aqui da região e está trabalhando dessa forma que é biodegradável, biossustentável e, claro, demanda menos mão de obra e ele está de forma aí sustentável trabalhando na produção de mudas de café. A gente lembra que quando se fala de mudas de café, a gente logo imagina que se planta o grão de café para produzir a muda. Mas hoje, com a tecnologia, a inovação e a expansão da cafeicultura no estado de Rondônia, esses produtores vêm se especializando para trazer clones de qualidade.
A muda nada mais é do que um broto do café, da matriz, onde se produz, né, os grãos de café, tira-se esse broto e faz, então, a mudinha e coloca nesses cilindros aí de papel, onde facilita com que as raízes da muda possa ter uma maior proliferação, melhor aí de várias formas, até mesmo quando for plantar diretamente na terra, que não precisa desenrolar, né, a muda desse cilindro, pois ela já pode ser transplantada na terra direto, pois esse material é biodegradável, aliás. Eu conversei com o Juarez, ele que é responsável por esse viveiro aqui no município de Cacoal, que fica na linha 6, e ele traz mais detalhes aí pra gente como que se dá todo esse processo e, claro, a qualidade, né, e otimização do trabalho aqui no seu viveiro. Vamos conferir o que ele conversou com a nossa equipe. Quando você sai, né, do processo antigo, né, você aprimora a tecnologia, vamos dizer assim, a tecnologia ela é muito bem-vinda na nossa cultura, né, desde que usada, né, os materiais com boa procedência. Nesse caso aqui hoje, né, utilizamos o material da Elepod, que é um dos melhores material destinado para a produção de mudas de café, e isso dá uma qualidade extremenda para a muda, facilitando o enraizamento da muda e consequentemente, né, dando maior produtividade no campo. A nossa trajetória sempre foi na cultura do café, né, e desde então a gente observou, né, um momento muito oportuno, né, que era a crescente, né, das lavouras no estado de Rondônia, e foi onde a gente introduziu no ramo de produzir mudas. Bom, o Juarez, ele que é natural aqui do município de Cacoal, ele foi para outros estados, se especializou, começou trabalhando com outro viveirista, agora tem seu próprio viveiro, produz aí cerca de 3 milhões de mudas por ano para vários produtores aqui da região, não só do estado de Rondônia, mas também do Mato Grosso e até mesmo do estado vizinho, o Acre. E ele vem cada vez mais se aperfeiçoando, inovando para melhor atender esses produtores que buscam o seu viveiro, né? E, claro, garantindo aí a qualidade das mudas de café clonal. E, é claro, a gente que acompanha sempre tudo que é novidade aqui no interior do estado, não poderíamos deixar de trazer aqui no Bom Dia Rondônia para quem está em casa poder matar um pouquinho mais também da curiosidade em relação a essa cadeia produtiva que vem cada vez mais se expandindo aqui no estado de Rondônia. Gadelha? É isso aí, Luciana. Obrigado pelas atualizações, pelas informações e pela aula também, né? Sempre trazendo uma novidade aqui pra gente. Bom trabalho, Luciana. Agora a gente fala de uma iniciativa que atua na profissionalização, no acolhimento e no fortalecimento de mulheres aqui em Porto Velho e também na cidade de Candeias do Jamari. É o projeto coletivo Flores da Amazônia, que promove independência econômica, empoderamento e inclusão. Aline Coupo é presidente do coletivo Flores da Amazônia, projeto que atua no acolhimento, resistência e transformação social, focando no empoderamento feminino através de vários cursos, além de participar da rede de proteção às mulheres em Rondônia. Então hoje nós temos o curso de bordado e o curso de defesa pessoal, com esse intuito, né, da mulher ter uma maior independência, dela ter uma maior autonomia, tanto física como profissional. E pra gente é uma alegria imensa, né? A gente é muito grata aqui pela parceria com o Sesmasa, com a equipe Leões de Judá, que é a escola que auxilia a gente na questão da defesa pessoal, do curso de defesa pessoal, né? Então é muito gratificante pra gente ver vidas sendo transformadas, né? Que é isso que a gente busca fazer cada vez mais, a diferença na sociedade. O coletivo Flores da Amazônia é uma iniciativa que acolhe e fortalece todas as mulheres. Ali atrás são algumas das diversas alunas que escolheram esse projeto. Cada uma com uma personalidade diferente, mas um único objetivo: a oportunidade de aprender. Um curso que tem atraído cada vez mais mulheres é o de defesa pessoal, voltado para proteção, fortalecimento emocional e enfrentamento à violência.
Foi essa proposta que chamou a atenção de Ariadne Correia, que viu na atividade uma oportunidade de trabalhar questões pessoais. E o que começou com uma simples aula acabou se tornando parte da sua rotina. É maravilhoso. Eu continuei, né? O curso ele tem base no jiu-jitsu e eu continuei na arte marcial. Não saí, o curso terminou no final do ano passado e eu continuei na arte marcial no Leão de Judá, que é a academia que é o professor que dá aula daqui, ele faz parte da Leão de Judá, né? E então, assim, eu recomendo para todo mundo que venha. Os níveis de feminicídio e agressão a mulheres estão só subindo e é uma coisa muito importante pra gente ter, porque a gente precisa saber se defender, tanto na rua quanto dentro da nossa casa, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? E para Ariadne, o curso vai bem além do aprendizado e hoje ela já pensa em ser uma voluntária do projeto. Mesmo que a gente espere não usar, pode ser que aconteça, né? Então, os ensinamentos que o professor traz, além de serem pro dia a dia, pro físico, eles também são pro mental. Então, ele traz muitos conselhos que a gente também pode usar no dia a dia. Então, é maravilhoso. Eu recomendo super, venham fazer o curso, gente, é muito bom. Esse ano eu vou estar aqui de novo com as alunas, dando apoio para as novas alunas e eu também vou continuar no curso aqui. A dona Rosélia ficou sabendo do curso de bordado através de grupos e depois foi convidada por uma amiga. No início, ela duvidava que conseguiria fazer as atividades e dizia não saber se tinha talento, mas acabou descobrindo uma habilidade que nem ela imaginava ter. Hoje, se orgulha por cada trabalho que já realizou. Foi muito gratificante. Nossa, foi ali um momento ali de superação mesmo. Coisas que eu achava que eu não era capaz de fazer, né? Que no caso é fazer a foto, né? Bordar a minha foto. Esse momento aí foi o momento mesmo que ficou gravado na minha memória. Ficou... Sabe, foi uma coisa muito interessante mesmo, que eu não me imaginava capaz de fazer algo desse tipo. Já tinha visto antes, achava lindo e tudo, mas eu não me achava capaz de fazer, né? Dona Rosélia se encantou com tudo o que produziu até hoje e ela guarda cada bordado e fica muito feliz por ter acreditado nela. Nossa, quando eu vi o resultado final, o meu sentimento ali foi só mesmo de gratificação. Nossa, eu fiquei tão grata, maravilhada, foi ali um sentimento ali emocionante mesmo, sabe, não sei nem o que explicar, algo, sabe quando você sente algo ali que não sabe como explicar para as pessoas? Foi assim que eu me senti. Foi num dos períodos mais difíceis da vida que Dona Irma Antunes começou a bordar. A atividade acabou virando um refúgio, uma história de superação que a deixa bastante emocionada. É uma sensação assim bem linda, emocionante. Eu não tenho palavras. Quando eu me percebi que eu estava num papel feito pelas minhas mãos, mexendo com linhas e agulhas, foi demais. A palavra mesmo para tudo isso é gratidão. A Dona Irma conta que o bordado se tornou uma verdadeira ferramenta de transformação. Foi por meio dele que ela passou a confiar mais em si mesma. Hoje representa não só um trabalho, e essa é a mensagem que ela deseja passar para quem está em casa. Olha, a importância é valorizar o artista, é valorizar a arte, é valorizar a nossa terra. Em Rondônia não tem só coisas ruins, tem coisas boas, né? Uma das coisas melhores que existe é bordar. Bordar porque você vai se encontrar. Você que não acha que não faz nada, que você não tem um valor, saiba que você tem um valor muito grande dentro de você. É a arte em suas mãos. O coletivo Flores da Amazônia existe há 6 anos e para participar dos cursos e conhecer melhor o projeto, basta acessar as redes sociais
ou entrar em contato pelo telefone. Então, através desse Instagram também, quem quiser se voluntariar de alguma forma, de algum serviço ou contribuir de alguma forma, é só entrar em contato com a gente também para conhecer os nossos projetos, as nossas atividades, né? Convidar a comunidade a ser ativa. Venha bordar conosco, participe do nosso projeto de bordado. Interessante a iniciativa. A pauta é saúde, agora no Bom Dia Rondônia. A vacina contra a Mpox está disponível no SUS aqui no estado, mas não é para toda a população, não. A aplicação é seletiva e destinada aos grupos prioritários que são definidos pelo Ministério da Saúde. O estado tem 9 casos confirmados. Atualizando para você, não são mais 9 casos. A repórter Elaine Santos vai atualizar porque a gente já passou de 9 casos, né, Elaine? 9 casos na semana passada. Agora nós temos, me parece que são 11 casos confirmados de Mpox aqui em Rondônia. Me atualiza, por gentileza. Isso mesmo, Gadelha, de 9 para 11 casos, e todos aqui na capital, Porto Velho. Esses casos eles foram confirmados e, segundo a Agência de Vigilância em Saúde, os pacientes apresentam quadro estável e seguem em isolamento conforme o protocolo sanitário. A Agevisa, ela também mantém um monitoramento para evitar aí a disseminação do vírus e reforça, Gadelha, que não há indicação de vacinação em massa nesse primeiro momento. A gente vai ouvir agora uma entrevista do diretor-geral da Agevisa, o coronel Gilvander Gregório, falando sobre isso. Todos os casos são casos de Porto Velho, são 6 casos masculinos e 4 femininos, entre 8 e 38 anos. E a vacina que nós temos disponível é exatamente para os profissionais que estão em contato direto com os pacientes e pacientes que convivem com HIV. São vacinas especificamente para bloqueio nesses profissionais. Pedimos uma remessa nova de mais 200 doses, estamos aguardando essa entrega para poder ampliar, caso necessário, o caso de bloqueio nesses pacientes ou os contatos próximos desse paciente da Mpox. Temos de notícia que estão todos em casas, em suas casas isolados, né, sendo acompanhados por equipe técnica especializada, todos os 11 casos. E eu tenho a dizer que, caso haja uma suspeita, nós temos aí em Porto Velho, nas unidades básicas de saúde, lá da Zona Sul, a unidade básica do Caladinho, na Zona Norte, no Aponian, e na Zona Leste, lá na unidade básica do Socialista, onde estão fazendo a coleta para fazer o exame, caso haja algum caso suspeito. Quais são os sintomas? Dor nas costas, dor no corpo, íngua, febre, calafrio, são efeitos da doença que pode mascarar outro tipo de doença. Então, em caso de dúvida, procura o posto de saúde, como nós informamos aqui na cidade de Porto Velho, para a coleta de material, para fazer a checagem se você tem ou não tem. Então, esse é o cenário que nós temos para informar a população que estamos aí com o Estado, o município e hoje, inclusive, fazendo uma capacitação para todos os agentes de saúde, os envolvidos nesses casos, para que eles tenham a capacitação e saber como abordar e atender o caso de monkeypox no estado de Rondônia. É isso, Gadelha. Como o diretor-geral da Agevisa acabou de explicar aí, né? Os principais sintomas incluem aí febre, dor no corpo, ínguas e lesões na pele. A orientação é que qualquer pessoa com sinal suspeito procure as unidades básicas de saúde ou a unidade de pronto atendimento e permaneça isolado até uma avaliação médica. É imprescindível tomar todos esses cuidados. Passando da área da saúde para a educação, só para chamar o nosso público, Gadelha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os kits escolares do município que estão sendo entregues gradativamente nas escolas. A gente está aqui, direto da escola Pequeno Jones, onde a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses kits, tá bom? É daqui a pouquinho, então segura aí que a gente volta falando sobre isso. Gadelha? Combinado, Elane. Daqui a pouco, então, a pauta é educação, a entrega dos kits escolares. Valeu! Veja só essa história. Depois de anos vivendo na capital, um casal decidiu transformar o antigo sonho em realidade e trocar a rotina pela liberdade da estrada.
Hoje a casa tem rodas e o sustento vem da arte feita por onde eles vão passando. A gente vai conversar ao vivo com a Luciana Kester, que ela conheceu esse casal, conversou com eles. A gente está maturando aí essa pauta já tem alguns dias, mas hoje a gente consegue colocar essa história aqui para todo mundo ver, né, Luciana? Apresenta aí quem é esse casal e conta um pouquinho mais sobre a vida deles, né, na estrada, misturada com a arte, a liberdade, tudo isso aí. Pois é, né, Gadelha? A gente fala assim, eu vou largar tudo e vou viver da minha arte. Foi mais ou menos isso que o seu José e a dona Rosilei fizeram. Eles deixaram, né, a sua residência em Porto Velho e agora vivem sobre rodas e conhecem não só Rondônia, mas o Brasil inteiro, né? Vou dar bom dia pro senhor, obrigada por ter acordado cedo e vir aqui falar com a gente. Eu quero primeiro que o senhor conte um pouquinho pra gente como é que começou essa aventura de vocês. Bom dia, Gadelha, bom dia para você, bom dia, Rondônia, né? E a minha vida começou o seguinte, um filho meu foi transferido para Porto Velho, ele é funcionário público, e eu fui para lá. Aí, através dele, eu tive esse incentivo, né? Ele tem um também, uma casa sobre rodas. Aí eu comecei com uma van, eu vi que a van era pequena, comprei um micro-ônibus, fiz uma viagem de quase um ano e 8 meses, viajei 6 estados do Brasil, conheci sul de Minas, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, vários estados, Santa Catarina, o interior. Aí eu vi que estava pequeno demais, eu voltei, eu tinha conhecido esse ônibus aqui em Vilhena, passei lá, o cara já queria fazer negócio, eu troquei nesse maior, que é mais cômodo para a gente. E como eu não tinha como se sustentar, né? Eu não sou aposentado, como já disse para você. Aí eu já fazia esse tipo de trabalho, eu comecei na pandemia. Eu não sabia nem serrar de serrote, mas eu tinha que arrumar um jeito para me sustentar na estrada. Aí eu comecei a fazer esses móveis assim para tentar. E acabou virando um pequeno negócio para me sustentar na estrada. E é disso que eu vivo. Aí minha esposa também comprou a ideia, né? E hoje já tem mais ou menos assim uns 3 anos que a gente está nessa vida, de cidade em cidade, viajando e se sustentando e aproveitando os momentos que você aproveitaria, tipo ir em balneário, em alguns lugares, pizzaria, a gente faz isso nas estradas, na estrada. Bom, a gente só fez uma introdução aqui porque eles acabaram de chegar por aqui, viu, Gadelha? A gente está na Avenida Belo Horizonte, esquina com a Rio de Janeiro, onde eles estão expondo seus móveis e trabalhando durante o dia. O senhor José e a sua esposa daqui a pouco vão deixar por aqui também umas amostras para a gente mostrar um pouquinho mais como é esse trabalho deles. E claro, daqui a pouco a gente volta para mostrar um pouquinho mais para o nosso público aí de casa. Olha só que bacana, eu estava aqui ouvindo e vendo essa história toda. Eu acho que eu já vi ele por aqui, pela Jorge Teixeira, esse caminhão já parado por aqui. Mas a gente, na correria do dia a dia, não percebe, né, Luciana? E aí, daí de Cacoal, você está mostrando essa história para todo o estado de Rondônia. Olha aí a arte, as peças produzidas. E assim vai, cada equipamentozinho desse aí vai embelezando as casas dos rondonienses, né? Bacana, e daqui a pouco a Luciana vai voltar com a gente. Agora são 6h46, momento do intervalo aqui no Bom Dia Rondônia. Na volta você confere. Segundo o Ministério da Justiça, Rondônia concentra o segundo maior índice de estupro de vulnerável do país. Um dado alarmante que evidencia a fragilidade das políticas públicas. Chiara Negrete, chega pra cá, Chiara Negrete. Também vai participar com a gente do próximo bloco, porque tem a previsão do tempo, né, Chiara? Exatamente, tem chuva aí acima de 10 milímetros em vários pontos do estado, inclusive Cacoal com aproximadamente 20 milímetros, é bastante chuva. Nada comparado com o que a gente estava vendo nos últimos dias, mas é bastante chuva ainda, Gadelha. E temos imagens aqui, olha aí. Ariquemes,
É isso? Ciclovia, exatamente. Ciclovia da Avenida JK. E olha só que interessante, a gente percebe uma neblina aí em Ariquemes, né? Deve estar amanhecendo, tá amanhecendo lá agora. Verdade. Daqui a Do pouquinho nada, a gente... Exatamente. a neblina. Ontem estava sol, hoje já está neblina, 23 graus. E deve agora chover em lá para Ariquemes. Ariquemes também. Até daqui a pouco. É isso aí, o Bom Dia Rondônia volta já, não sai daí não. Aqui você economiza de verdade. Ofertas da semana é no Irmãos Gonçalves. Carne bovina Frigon colchão duro corte, R$ 31,80 ao quilo. Arroz primavera tipo 1 5 quilos, R$ 16,45. Carne bovina Frigon peito corte, R$ 26,98 quilo. Açúcar cristal 2 quilos, R$ 4,89. Melão inteiro, R$ 5,80 ao quilo. Peito de frango congelado Abinorte, R$ 10,80 ao quilo. Refrigerante de 2 litros, R$ 4,85. Batata Monalisa, R$ 2,95 quilo. Só até quinta para todas as lojas. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Gastou muito com material escolar? Pula o carnaval e precisa economizar? Essa promoção é pra você. Veja o preço e paga metade, Zeta. Metade? Só metade. Vem pra Zeta. Meg tinha tudo. Amor, sucesso. É uma honra entregar o primeiro prêmio da noite para a doutora Meg Sullivan. Até que a vida virou de cabeça para baixo. Doutora Meg Sullivan, você está presa. Por quê? E voltar para o lugar de origem é a única saída. Essa é a Meg Sullivan. Ela morava aqui. Você é parente do Sully Sullivan? Ele é meu pai. Será que ela vai conseguir recomeçar? Você pode estar meio mexido com a volta da Meg. Aquela menina precisa do pai. Quarta. A Meg não me vê como o pai dela há muito tempo, Frank. Sullivan's Crossing, um lugar para recomeçar, na Espiadinha Globoplay. Bom dia, Rondônia, de volta às 6h50 agora. A explosão que matou uma criança em Ji-Paraná acende um alerta sobre os riscos do vazamento de gás dentro de casa. E esse não é um caso isolado na região central do estado. O Agnaldo Martioli traz as informações e o alerta do Corpo de Bombeiros. Oi, Agnaldo, tá contigo. Orienta, então, todo mundo, porque a gente, lamentavelmente, tem noticiado esses casos aqui. Eles têm se tornado mais frequentes nos últimos dias. É importante a gente trazer todas as orientações para ninguém se descuidar, né? Ninguém mesmo se descuidar. Isso mesmo, Gadelha. Pois é, o caso ligou um sinal de alerta para os cuidados dentro de casa. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, o acúmulo de gás em ambiente fechado pode provocar explosões quando há qualquer tipo de faísca. No último final de semana, aqui em Ji-Paraná, uma explosão em uma residência no bairro Valparaíso terminou de forma trágica. O pequeno Benício, de 1 ano e 7 meses, não resistiu aos ferimentos após o acidente provocado por um possível vazamento de gás. Os pais Kiara e Emerson também ficaram feridos e seguem internados. O estado de saúde da mãe é considerado mais delicado. O sepultamento da criança aconteceu ontem pela manhã no Cemitério da Saudade e, como a gente falou, esse não é um caso isolado na região central do estado. No mês passado, em Nova União, uma ex-vereadora, Valdeci
Darcy Andrade, de 66 anos, também morreu após sofrer ferimentos graves em uma explosão causada por vazamento de gás na zona rural do município. Segundo familiares, ela sentiu cheiro de gás durante a noite e, ao verificar a situação, ocorreu a explosão. A casa ficou completamente destruída. Valdeci foi socorrida e transferida para unidades hospitalares da região, mas também não resistiu aos ferimentos. Diante das ocorrências, nossa equipe conversou com o tenente Luiz Ricardo, que reforçou os cuidados que devem ser tomados ao perceber cheiro forte de gás. Vamos acompanhar. Se verificar, chegar em casa, tiver com cheiro de gás, não acende nenhuma lâmpada, não acende nenhuma fonte de ignição, abre as janelas com cuidado, né? Até para andar, se de repente você tiver com calçado, com a pedra ali no calçado, você pode escorregar ali qualquer centelha, ele pode incendiar. Então, evitar qualquer tipo de centelha, né? Até o celular ele tem algumas, né? Pode acontecer. Então, né? Preferencialmente com cuidado, né? Abrir todas as janelas, ventilar o ambiente para que esse gás possa sair, né? Conferir se não tem nenhuma chama do fogão ligada, conferir se tem algum vazamento ali em andamento ainda para poder minimizar, se conseguir retirar a botija para fora, né? Isso eu estou falando num local que às vezes de difícil acesso de contato. O ideal é sentiu, afasta, né? Liga, chama a gente para poder verificar essa situação. Sobre gás esses cuidados básicos aí. E, se possível, coloca a botija para o lado de fora, porque se há vazamento, né, ele vai se espalhar no ambiente e não vai concentrar, porque o problema é quando o gás está concentrado ali no ambiente. A sua casa toda fechada com vazamento de gás, o gás está ali dentro da sua casa, concentrado. De repente, uma centelhazinha vai causar uma explosão, né, onde vai dar os problemas, danificar tanto a residência como as pessoas que estiver próximo. Pois é, Gadelha, como o tenente disse, ao sentir cheiro de gás, a pessoa não deve acionar interruptores, não deve ligar aparelhos elétricos e nem utilizar chamas. A orientação é abrir portas e janelas, fechar o registro do botijão, se for seguro, se fazer isso e sair do local. Em caso de risco, o telefone é 193 e, como a gente destacou, o caso de Ji-Paraná não é um acidente isolado. Na região central do estado, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, vários acidentes envolvendo botijões de gás foram registrados nos últimos anos. O caso registrado em Ji-Paraná segue em investigação. Nós continuamos acompanhando, e qualquer nova informação ou atualização sobre o estado de saúde das vítimas, a gente volta a falar aqui no Bom Dia Rondônia. Volto com você no estúdio. Muito obrigado pelas instruções, pelas orientações. Mais uma vez, nós lamentamos mais essa tragédia. Aguinaldo. Mudando de assunto, estudantes da rede municipal de ensino aqui em Porto Velho já começaram a receber gratuitamente os kits escolares e uniformes distribuídos pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação. Essa ação contempla unidades da área urbana e rural e segue cronograma definido para atender todas as escolas. A gente vai chamar ao vivo a Elaine Santos, que vai contar todos os detalhes para a gente. Ô Elaine, eu estou curioso para saber quantos kits vão ser entregues nesse momento. Você já tem esse dado? Sim, Gadelha. Bom dia novamente para quem está acompanhando o jornal nesta manhã de terça-feira. São aproximadamente 45 mil alunos na rede pública municipal. Eu já estou aqui com o secretário, ele que vai falar mais sobre como são esses kits, o que tem nesses kits e para quem eles são destinados, que são para as crianças da rede pública, mas tem um detalhe que o secretário vai falar, não é mesmo, secretário? A gente estava aqui antes de entrar no link, ele estava me mostrando todos os materiais, Gadelha, inclusive para crianças com transtorno de espectro autista. Então, muito bacana, muito interessante, a gente viu aqui, são quase 45 mil alunos que serão contemplados com esses kits e uniformes, né, secretário?
Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Amazônia. É um prazer estar aqui de manhã com todos vocês. Realmente é um compromisso do prefeito Léo Moraes com os nossos alunos, né, nossos estudantes da Rede Municipal de Educação. Então os kits são para todos os alunos, desde a pré-escola até os nossos alunos do EJA. E nós estamos agora no momento de entrega nas unidades escolares. Hoje estamos aqui na Escola Pequeno Jones, unidade da Júlio de Castilho, ao lado da nossa Escola Municipal de Música Jorge Andrade. E é com muita felicidade que nós entregamos esses kits, esses uniformes, inclusive o nosso kit aqui da inclusão dos nossos alunos do TEA, para toda a nossa comunidade. Eu vou só pedir para o cinegrafista fazer as imagens enquanto o senhor fala para o público ver, né, de pertinho aqui, quais são esses kits. Esse primeiro aqui que são para os alunos com TEA, né? Perfeito, é um kit que ele teve uma avaliação através da nossa Secretaria de Inclusão, SEMIAS. Todo esse material foi voltado, né, para todos os componentes que são trabalhados para os nossos alunos, né, desse espectro autista. Nós temos nosso kit, que é o material didático para todos os nossos alunos da rede municipal. O kit em questão aqui é o kit da pré-escola, o kit infantil, mas nós temos o kit do Fundamental 1, o kit do Fundamental 2, o kit do EJA, o kit do professor, além dos uniformes que contemplam mochila, tênis e o vestuário, né, camisa, short, calça para EJA. Então, assim, é muita felicidade que nós apresentamos esse material para toda a nossa comunidade. Secretário, é um valor, um dinheiro que deixa que esse pai, essa mãe, esse vovô, essa vovó, ele não precisa gastar, né, investir nesse aluno, porque a prefeitura está contemplando, né, é menos no orçamento. Perfeito, isso colabora com o orçamento das famílias, né, realmente traz essa segurança financeira para que eles possam ter um início de ano letivo muito mais importante, né, voltado para que, de fato, a gente traga essa dignidade, assim, esse acolhimento e essa inclusão, que é um compromisso nosso, é um compromisso do prefeito Léo Moraes. O senhor explicava que isso está sendo entregue gradativamente. Quais são as escolas, algumas das escolas que já receberam, além da Pequeno Jones hoje? Todas as escolas da educação infantil já receberam, começaram as entregas desde segunda, né, da semana passada, e agora está avançando no Fundamental 1. São diversas escolas, são 140 escolas, zona urbana, zona rural, distrito, Baixo Madeira. Então, até o final do mês, todos os kits e uniformes estarão com nossas escolas da Rede Municipal de Educação. A gente agradece o secretário Jordani Lima, secretário municipal de Educação. Esses kits sendo entregues hoje aqui na Escola Pequeno Jones, no centro de Porto Velho. Como ele explicou, está sendo entregue gradativamente nas mais de 43 unidades escolares, né, secretário? 140 escolas. Para 45 mil alunos aproximadamente. Coisa boa, né, Gadelha? Eu volto com você. Exatamente, eu fico imaginando o rostinho das crianças recebendo esses materiais. Estava me lembrando aqui da época que eu ia para a escola também, todo feliz com o meu material novo. Os pais, então, agradecem muito. Obrigado, Elaine. Obrigado também, secretário. Bom trabalho para vocês. A gente segue com o Bom Dia Rondônia. Agora são 7 horas. A gente volta a conversar com a repórter Luciana Kester em Cacoal. Se você perdeu o primeiro bloco do Bom Dia Rondônia, ela apresentou para a gente esse casal. Olha, eles estão viajando, né, várias regiões em um ônibus, adaptaram o ônibus, eles estão morando nesse veículo, minha gente, e também adaptaram ali uma pequena oficina, fazem móveis por onde passam e vão deixando também aí esses móveis por onde eles passam, embelezando as casas das pessoas. E a Luciana Kester está contando pra gente essa história. Luciana, o que você conta agora pra gente aí? Pois é, Gadelha, tudo começou com uma curiosidade minha, porque eu estava passando por aqui e vi, né, esse ônibus, esse casal. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Mas os móveis realmente chamam a atenção. Eu estava conversando com o seu José, agora a dona Rosilei se juntou a nós também, que eles são os protagonistas dessa história. O senhor improvisou, uma carpintaria, vamos dizer assim, improvisada? Na verdade, é uma marcenaria criativa. Ela não tem maquinário de alta precisão. Então, por isso é a marcenaria criativa. Que aí você faz mais coisas para decoração da casa, área, tipo sapateira, mesinha de cabeceira, aparadores, e é uma infinidade que não tem fim, né? Isso aí depende muito da criatividade da pessoa. E quando a gente entra nessa área, vai aparecendo, né, coisas para você fazer e você vai fazendo isso.
Claro, vocês dois embarcaram na ideia juntos, né? A senhora também apoiando sempre aí, ajudando a expor. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm vivendo e trabalhando assim na rua? Olha, a dificuldade às vezes tem... A primeira dificuldade, às vezes tem cidade que a gente não pode trabalhar, eles não deixam. Aqui em Rondônia tem algumas. Mas tudo bem, isso aí é o perrengue que você tem em todo lugar. Né? Aqui em Rondônia já cheguei em algumas cidades que não deixaram trabalhar. E depois é o perrengue normal de uma casa. Entendeu? Não existe um perrengue assim que diz esse vai fazer a gente parar com o projeto. Porque a primeira viagem era num ônibus de 19 passageiros. Esse quase fez eu parar, porque não cabia e a gente ficava misturado com mercadoria e tal. Aí Deus abençoou que eu consegui esse ônibus. Ele é de, parece que 50 passageiros, uma coisa assim, tem 14 metros de comprimento, é muito grande. Até quando eu lancei o primeiro vídeo, quando eu tinha comprado ele, tem lá no canal, teve várias pessoas que perguntaram, para que um ônibus tão grande desse e tal? Mas cada um sabe, né, a sua necessidade. E foi assim, perrengue, aconteceu dois, né? Um em Porto Velho, outro em Campo Grande, que pessoas deram prejuízo pra gente, mas também são coisas que vai se relevando, né? Verdade. O importante é que eles vão passando pelas cidades, vocês podem ver aqui atrás, tem Infelizmente perdemos o contato com a Luciana Kester, mas fica essa bela história, esse belo exemplo para a gente aqui, né? Liberdade na estrada, estão vivendo a melhor fase da vida e deixando aí a sua arte por onde eles passam. Olha só, mudando de assunto, o Brasil registrou 1.461 casos de feminicídio em 2025, segundo dados apresentados em documentos sobre os instrumentos nacionais de enfrentamento à violência contra a mulher. E diante desse cenário, estados e União têm ampliado redes, pactos e planos para tentar reduzir os índices e melhorar o atendimento às vítimas. Para detalhar mais sobre todos esses dados, a gente conversa com a Rosimar Francelino, advogada e coordenadora da Rede Lilás. Rosimar, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda depois de alguns dias aí de folga, né? Merecida folga, Rosimar. Merecida folga. Agora, esse número é um número alarmante, né? O que é que exatamente ele revela sobre a eficácia das políticas públicas atuais de enfrentamento à violência contra a mulher, Rosimar? Bom dia, Gadelha. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Revela que nós estamos cada vez nos mobilizando e buscando formas de enfrentar a violência contra meninas e mulheres e soluções para reduzir esses índices. Não só reduzir esses índices, mas também transformar a cidade num local em que meninas e mulheres possam viver com segurança, estejam vivas e seguras, né? Nós precisamos traçar planos, metas. E a Lei 14.899 veio justamente trazer esses instrumentos. E aí as pessoas se confundiram um pouco. Porque temos um pacto, um plano de metas, Rondônia assinou, Rondônia não assinou. Então essa lei, ela exige que os estados criem, institucionalizem uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, por meio de coordenações, secretarias. Aqui em Rondônia nós não temos essa rede institucionalizada, mas a sociedade civil, junto com alguns órgãos da rede de atendimento, criaram uma rede Lilás, que é essa articulação de pessoas e órgãos que têm esse objetivo comum de enfrentar a violência contra a mulher. Então nós temos ali a rede estadual, que faz essa articulação, a rede de atendimento, que é aquelas pessoas que estão ali fazendo atendimento direto à mulher em situação de violência, e temos os pactos que vão traçar metas. A 14.899 estabelece um plano de metas, um plano decenal. Rondônia encaminhou esse plano, até porque os recursos da Secretaria de Segurança só vêm do governo federal se esse plano estiver
ter sido apresentado. Então, ele vai ter um período de 2 anos de execução e nós teremos que avaliá-lo e reorganizá-lo, aperfeiçoá-lo a cada 2 anos. Se ele dura 10 anos, ele é decenal, mas teremos que atualizá-lo a cada 2 anos. Agora, Rosimar, o estado de Rondônia já tem uma rede estadual institucionalizada? Não temos a rede institucionalizada, né? Nós não temos alguém que coordene isso oficialmente com o cargo do governo. Nós fazemos isso voluntariamente, coordenamos a rede de forma voluntária, porque nós sentimos essa necessidade. É necessário que a gente faça essa ponte, ligando a Secretaria de Segurança com os seus órgãos ali de Polícia Civil, Polícia Militar, verificando o que está faltando, o que não está faltando, de que forma esses orçamentos estão sendo construídos. Então, nós necessitamos institucionalizar essa rede, criar uma secretaria, um organismo de políticas para mulheres que trate efetivamente das políticas públicas para mulheres, não apenas da área de assistência, mas sim de toda a política que envolve o enfrentamento à violência contra a mulher, desde e contra meninas e também como política para meninos. Não é? Que a gente preste atenção nos meninos desde cedo, desde a educação, do atendimento quando a violência acontece, para a gente evitar a repetição, e também no pós-violência, quando nós ali cuidamos da rede de atendimento, capacitando, qualificando pessoas e prestando um atendimento melhor que essa mulher precise, para não revitimizá-la a cada lugar que ela chega ou que ela fique andando a cidade inteira para procurar atendimento. Um minutinho para a gente encerrar a coluna de hoje, Rosimar. Temos aí algumas ferramentas, alguns mecanismos, como o próprio sistema online para o pedido de medidas protetivas. Que outras medidas você destacaria como benéficas ou que o resultado tem sido positivo na violência contra a mulher? Nós temos assinado alguns pactos, né? E Rondônia vai fazer agora o pacto institucional dos sistemas de justiça de Rondônia, procurando cada vez a mais alta gestão trabalhar no sentido de enfrentar a violência contra a mulher. E se você sofre violência, ligue 190. O medida protetiva online é uma forma de que a mulher pode diretamente se dirigir ao juiz e pedir a sua medida protetiva. Ligue 180, 190 e nós temos aqui em Rondônia o Núcleo de Atendimento a Vítimas e Familiares de vítimas, de pessoas em situação de violência. Procure e ligue 127. Muito obrigado pelas informações e por sua participação aqui nesta terça-feira. Rosimar Francelino, advogada, coordenadora da Rede Lilás, na coluna desta terça-feira. Eu que agradeço. Temos aí o mês da mulher, o mês internacional da mulher, em que intensificamos todas essas campanhas de prevenção à violência contra meninas e mulheres. Até semana que vem. Até semana que vem. A gente segue aqui, são 7h10. Veja só, aproveitando aqui a coluna da Rosimar Francelino, olha esse dado. Segundo o Ministério da Justiça, Rondônia concentra o segundo maior índice de estupro de vulnerável do país. Um dado alarmante que evidencia a fragilidade das políticas públicas. É o caso da Anne Cleiane. Ela tinha apenas 4 anos quando os abusos começaram. Essa violência se repetiu até os 8. Durante toda a infância, ela ficou em silêncio. E foi só na vida adulta que ela conseguiu contar à família o que ela tinha vivido. Quando criança, a partir dos meus 4 anos, eu fui vítima de estupro de vulnerável. E isso se estendeu até meus 8 anos de idade. E era uma situação de muita dor, uma situação de ameaças e uma situação onde era imposto um sigilo, um segredo para isso. Uma situação onde atravessou minha infância. Os olhos se enchem de lágrimas ao lembrar. Ela diz que a denúncia significou reviver tudo outra vez, mas que o silêncio, segundo ela, era ainda mais sufocante. Hoje, ela atua na coordenação de políticas públicas para mulheres. E sem contar da falta de proteção, porque a falta de políticas públicas, a falta de conscientização gera a desproteção da criança também. Quando olhamos o mapa do Brasil, a região norte chama atenção.
Rondônia aparece como a segunda maior taxa, enquanto estados de outras regiões apresentam taxas abaixo de 45 casos por 100 mil habitantes. Rondônia ultrapassa os 70. A diferença mostra um desequilíbrio e coloca o estado entre os cenários mais preocupantes do país. Em Rondônia, segundo os dados do Anuário de Segurança Pública, o número de vítimas passou de 1.217 em 2023 para 1.369 em 2024, um aumento de mais de 12% em apenas um ano. Os índices que vieram à tona e foram noticiados recentemente pelos meios de comunicação, primeiro, revela o que chega. Temos vários, muito mais do que esses números, as chamadas subnotificações. E por quê? Porque são crimes que, na sua essência, ocorrem em ambiente intrafamiliar. O Ministério Público, o Poder Judiciário, os profissionais da saúde, o Conselho Tutelar não entram se não forem impulsionados. Estar entre os estados com um dos maiores índices do país não é apenas um detalhe estatístico. É um indicativo de que a violência contra as pessoas vulneráveis está acontecendo em larga escala. Especialistas revelam que esse cenário é falta de emergência em políticas públicas no estado. Se denunciarmos o que vai acontecer, se as próprias mulheres adultas têm dificuldade de ir num plantão de delegacia no fim de semana e encontrar pessoal especializado, atendimento adequado, sem revitimização, o que a gente faz com crianças? Como é que uma menina de 12 anos de idade pode procurar ajuda se o problema estiver dentro de casa? Sem apoio na escola, a única instituição pública que ela geralmente tem acesso, mas esse apoio tem que ser feito com infraestrutura adequada, com treinamento adequado, com suporte, com recurso, não pode ser feito de boa vontade apenas. Boa vontade as professoras, os profissionais da escola têm, mas sem infraestrutura, sem treinamento, sem dinheiro, não tem como, é impossível. No Brasil, o estupro de vulnerável representa 71% de todos os casos de estupro registrados. Isso significa que a cada 3 ocorrências, 2 envolvem vítimas que não tenham condições de consentir ou se defender. É aquela criança que está desprotegida. E a desproteção não é unicamente física. Não é você que é responsável por ficar grudado. É você responsável prevenir, informar, criar um canal de diálogo com essa criança e com a adolescente que ela se sente segura. Em Porto Velho, há apenas uma delegacia especializada no atendimento à criança e adolescente. Para especialistas, a existência de somente uma unidade significa que o sistema não esteja preparado para enfrentar o volume de casos. A falta de infraestrutura, de equipes ampliadas, também é apontada como parte do problema. Nos últimos anos houve uma redução de pessoal na área de segurança pública sem reposição e uma perda de infraestrutura. Se a gente comparar 2010, 2011 com 2025, por exemplo, nós temos em algumas áreas, como na Polícia Civil, redução de metade do pessoal na ativa. Para começar com a segurança pública, mas temos outros problemas de infraestrutura, porque combater um crime desse é muito difícil. Se a gente não tem rede de suporte, não tem como. Para especialistas, quando o Estado aparece entre os maiores índices do país, o impacto vai além dos números. Isso significa que crianças, adolescentes e outras pessoas vulneráveis continuam sendo vítimas e que o enfrentamento desse tipo de crime ainda é insuficiente. A Rondônia tem um dos percentuais mais altos de meninas de 0 a 5 anos ou de 5 a 12 anos entre essa faixa de 0 a 14. É um problema social muito grave. Chegar até esse problema, atender adequadamente, é difícil. Eu diria para você que o Rondônia não tem prioridade. Não. Ele não tem, na verdade, talvez interesse. Não temos campanhas, não temos mobilização. O mínimo que se faz é por causa de profissionais bem interessados, mas é pouco. Então é importante que seja feito todo um amparado de conscientização, um amparado de proteção dessas crianças e adolescentes, porque as sequelas psicológicas, os impactos psicológicos, eles são muito grandes e muitas vezes, dependendo do teor de algumas crianças e adolescentes, é irreversível mesmo na fase adulta. E nós procuramos a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, a SESDEC, para comentar os números desse crime em Rondônia. Mas até o momento não obtivemos retorno.
E de volta com a Chiara Negrete, porque o assunto é a previsão do tempo. Aqui em Rondônia, hoje mais cedo, ela já esteve com a gente e retorna agora para detalhar como é que fica o tempo, as temperaturas e tudo mais, né, Chiara? Tudo nessa terça-feira, exatamente. Olha, enquanto ontem a gente teve aí volumes menores, né? Hoje a previsão aponta volumes mais significativos. Destaque para o município de Cacoal, com quase 20 milímetros para essa terça-feira, e também vários outros municípios, né? Vários outros pontos do estado acima de 10 milímetros também, é o que a gente vê na nossa tela de precipitações. Então a gente tem aqui, ó, Porto Velho com 8 milímetros, em seguida a gente tem Ji-Paraná com 9, e aí a gente tem Vilhena com 10, Guajará-Mirim e Ariquemes com 12, e Cacoal, como eu disse, aproximadamente quase os 20 milímetros, né? 19 milímetros nessa terça-feira. Bastante Subiu chuva, muito, exatamente. De ontem pra hoje, né? Ontem já deu uma chuva maior do que tinha previsão, né? Mas hoje deve ser ainda mais significativa essa chuva. A gente lembra sempre que a partir de 10 milímetros já é uma chuva intensa, já é uma chuva mais volumosa, e aqui a gente tem aí quase o dobro na região de Cacoal, né? E um outro detalhe, Gadelha, também é que chove principalmente durante a tarde e durante a noite. Então é importante ficar atento. Talvez deixar a roupa para secar agora de manhã, aproveitar o solzinho, mas deve sim chover durante a tarde e a noite. Agora, já em relação às temperaturas, eu sei que você sente, né, quando está com 32 graus, muito calor, sempre comenta Sentimos. Aqui. Exatamente. Sente também aquela sensação de abafamento, mas isso só vai valer para algumas partes do estado. A gente vai colocar também aqui o nosso quadro e a gente percebe que, por exemplo, Guajará-Mirim, Cacoal e Vilhena está abaixo dos 30. Então, Guajará-Mirim com 28 de máxima para hoje, Cacoal com 29, Vilhena mais fresquinho por lá, 27. E aí a gente tem 31 em Porto Velho e também Ji-Paraná e Ariquemes com 32 graus. Então, parte do estado fica mais fresquinho, abaixo dos 30 graus, e parte do estado fica aí com bastante calor nessa terça-feira, viu? Agora a gente tem interação aqui com o nosso público. Temos interação? Mandou, exatamente. O pessoal interagindo com a gente aqui, olha aí. Zenaldo Almeida, céu despegando oeste agora de manhã, Zenaldo Benício de Almeida, bom dia. Obrigado, Zenaldo. E olha só, um solzão por lá, muito obrigada, exatamente, um amanhecer muito belo aí em Espigão do Oeste. Obrigada, Zenaldo. Temos o João. Bom dia, Gadelha. Sou do Mato Grosso, mas moro aqui em Vilhena e assisto vocês todos os dias. A Carol França e depois você. Eita, ligado nos jornais, e né? Muito obrigada, João. O Bom Dia Rondônia começando, Chiara, lá na abertura. Ok, a gente tem aí o Jair Rocha. Bom dia, Gadelha, aqui em Rolim de Moura. Eu, Jair e meu pai, Baldinho, de 85 anos, estamos ligados no Bom Dia Rondônia. Hoje nosso céu faz jus ao nosso hino. Quando o nosso céu se faz moldura para enganar a natureza. Olha, muito obrigada, né? Esse amanhecer muito show. Exatamente. É isso aí. A gente vai agora para o nosso intervalo aqui no Bom Dia Rondônia, a seguir os destaques esportivos, e você fica com imagens ao vivo também do interior. Ji-Paraná, nesse momento, 25 graus por lá. Deve chover sim em Ji-Paraná, viu? 7h19, Bom Dia Rondônia volta já. Para quem busca resultados de verdade no campo, a Agroverde é o lugar certo em Ariquemes. Somos distribuidores autorizados da marca de ração Danês, garantindo a melhor nutrição para o seu cão. Trabalhamos também com sal mineral, sementes de pastagem, adubos, cereais em geral, medicamentos veterinários e o melhor em acessórios para pesca e camping. Venha nos visitar, Avenida Capitão Silvio, 5475, saída para RO. Já está disponível o Gás do Povo. Um programa que permite a recarga gratuita do botijão de gás para famílias que já têm direito ao benefício. A Fogás participa com revendas que já estão atendendo pelo programa. Para usar o benefício, basta procurar uma revenda participante e realizar a troca do botijão. Para saber onde trocar, consulte o app Fogás. Fogás, conforto, segurança e qualidade.
Chegou o momento que todo mundo esperava. Liquida Casa da Sogra. A oportunidade para renovar o guarda-roupa gastando muito menos. Confecções femininas e masculinas selecionadas com 50% de desconto. Calçados selecionados com 50% de desconto. Camisas WA com 50% de desconto. É estilo, qualidade e preço baixo no mesmo lugar. Mas corre, porque é por tempo limitado. Liquida Casa da Sogra. Quem conhece, aproveita. Quem aproveita, volta. Casa da Sogra, a nossa casa. Edu fez Maria do Carmo de gato e sapato. E agora quer a ajuda dela. O que eu tenho que fazer para que você vá trabalhar comigo lá na fábrica? Eu não sei tocar aquilo sozinho e eu não sei vender. Não dá, Edu. É mole. Você prefere continuar catando sucata a trabalhar comigo? Não só catando sucata. Prefiro qualquer coisa na minha vida a ter que voltar a ficar perto de você. Esta semana, em Vale a Pena Ver de Novo, Rainha da Sucata. Bom dia, Rondônia de volta. A Polícia Civil vai detalhar nesta manhã os avanços nas investigações sobre a morte da adolescente Marta Isabelle, de 16 anos, aqui em Porto Velho. A gente vai conversar ao vivo com a Isadora Kopanax, que está acompanhando o caso e traz mais informações para a gente sobre as ações da polícia. Isadora, bom dia. Bom dia, Gadelha. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Rondônia. Olha só, a coletiva está prevista para acontecer hoje na sede da Polícia Civil a partir das 10 horas da manhã. A expectativa é que a delegada responsável pelo caso consiga apresentar novos detalhes sobre o andamento do inquérito. Só para vocês lembrarem, é o caso da Marta Isabelle dos Santos, de 16 anos, que foi encontrada morta dentro de casa ali no bairro Jardim Santana, no setor Chacareiro aqui da capital. O caso repercutiu em todo o estado após o laudo inicial dela, que apontou sinal de desnutrição e indícios que ela teria permanecido imobilizada por dias. O pai da adolescente, Caleb José da Silva, confessou que mantinha a filha amarrada durante a noite com fios elétricos e trancada durante o dia. Ele, a madrasta Ivanice Farias de Souza e a avó foram presos e estão sendo investigados por tortura com resultado em morte, cárcere privado, maus tratos e omissão de socorro. Nessa coletiva, a Polícia Civil deve esclarecer em que fase está o andamento desse inquérito, em que fase está a investigação e se houve algum indício formal e quais são os próximos passos a serem acontecidos. Eu volto com você aí no estúdio, Gadelha. Obrigado, Isadora. A gente fica aqui aguardando mais atualizações. Bom trabalho para você. E a gente segue com o Bom Dia Rondônia. Marco Salles já está aqui. Bom dia, Marco. Bom dia, Gadelha. Tudo bom? Tudo bem? O que a gente tem hoje, terça-feira? Nós temos uma novidade, que depois da pandemia, a preocupação com a saúde ganhou um novo significado em Ariquemes. É que as academias e espaços públicos registram um aumento na procura por exercícios e mudança no estilo de vida. A Carol Miranda nos conta todos os detalhes disso. Você vai conferir agora no VT. A busca por qualidade de vida nunca esteve tão em alta. Depois da pandemia, a preocupação com imunidade, saúde física e principalmente saúde mental ganhou ainda mais força. E o início de 2026 confirmou essa tendência. Academias registraram um aumento de até 30% na procura, além do crescimento no número de pessoas praticando caminhada em praças e espaços públicos. Mas para alguns, a atividade física foi muito além de um projeto de verão. Ela representou uma transformação completa de vida. Na verdade, meu processo ele vem já de 3 anos já. Eu iniciei 3 anos atrás a procura por mais qualidade de vida. E aí eu já pesei 130 quilos, eu falei assim, não, eu preciso mudar. E aí foi que eu iniciei todo o processo, eu perdi 45 quilos até agora. Ainda estou no processo porque a gente nunca para, a qualidade de vida é para sempre. E aí foi quando eu vim para academia, procurei um nutricionista, comecei a comer melhor, me alimentar melhor e praticar atividade física. E aí eu me apaixonei pelo processo. E aí então eu comecei a cursar educação física, porque eu gostei tanto e o fato de eu ter gostado muito fez com que eu quisesse mostrar para outras pessoas que elas também conseguiriam. E aí eu falei assim, vou entrar na área, porque eu sou o exemplo, eu sou
realidade que é possível. E aí eu entrei, comecei a estagiar na academia, na M3, e já estou aí há 1 ano e eu quero levar isso para o resto da vida. Histórias como essa mostram que os benefícios vão além dos números da balança. Depois da maternidade, por exemplo, muitas mulheres também passam a priorizar o autocuidado e equilíbrio físico e emocional. A gente se apaixona pelo processo, a gente se apaixona por se cuidar, por se olhar no espelho e gostar daquilo que você vê, porque não era o meu caso. Há 4 meses atrás eu me olhei no espelho e eu falei, eu não estou gostando disso que eu estou vendo. Eu fui mãe, tem 2 anos, né? E aí a minha neném completou 2 anos durante esse processo. E eu falei, não, eu preciso me reencontrar como mulher, que é uma grande dificuldade. É muito lindo ver uma mulher se tornando mãe. E é muito difícil você voltar a ser mulher depois de se tornar mãe. E foi aí que eu me encontrei. Foi na musculação que eu me encontrei de novo como mulher. Hoje eu me olho no espelho, eu fico feliz com o que eu vejo, embora eu ainda esteja buscando mais resultados. Mas não é só na academia que o movimento cresce. A caminhada segue como uma das atividades mais praticadas no país, justamente por ser acessível e de baixo custo. De acordo com o Ministério da Saúde, a prática regular de atividade física reduz o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade e também contribui para o fortalecimento do sistema imunológico. Eu sou diabética e também tenho pressão alta. Não tenho mais a pressão alta, né? E o diabetes é controlado, porque, para quem entende, exercício físico é vida, é autoestima. E sem falar que você melhora o seu corpo, o seu dia a dia vai ser melhor, porque é tudo, né? Exercício físico é tudo, é vida. Seja por questões de estética ou de saúde, o fato é que esse número vem crescendo cada vez mais e, segundo especialistas, a atividade física costuma trazer benefícios em todas as áreas. Bom, a atividade física ela é de fundamental importância, porque ela fortalece a autoestima, aumenta a sensação de bem-estar, melhora a qualidade do sono, melhora o humor, deixa a pessoa muito mais engajada para as atividades diárias, sem contar que reduz os níveis de ansiedade, estresse e, consequentemente, traz grandes benefícios no dia a dia do indivíduo e em todas as outras áreas da vida dele. Os números confirmam a mudança de comportamento do rondoniense, mas o que realmente chama a atenção são as histórias de superação e recomeço, seja na academia, na praça ou na rua do bairro. O importante é sair do sedentarismo. A tendência é que a prática de atividade física continue crescendo ao longo dos anos. Mais do que estética, o foco agora é a qualidade de vida, prevenção e equilíbrio emocional. Gadelha, então tem gente que espera o carnaval chegar para dizer que o ano começou para fazer atividade física, então fica essa dica nesta terça-feira. Fica essa dica. Obrigado, Marco, pelas informações. E assim a gente encerra o Bom Dia Rondônia, janela aberta, Avenida Jorge Teixeira. Aqui na capital, olha, o trânsito deve ficar um pouco mais lento, porque teve um acidente sem vítimas, mas fica esse alerta por trânsito. Nos vemos amanhã ao vivo a partir das 6. Bom Dia Rondônia. Oferecimento Gêmeos Distribuidora, completa linha de parafusos e tintas automotivas. Venha nos visitar. Paredão Autovidros Ariquemes, loja especializada em faróis, lanternas, insufilmes e para-brisas. E Vestibular de Medicina Finca Jaru, sua história começa agora. Olá, bom dia para você. Israel ampliou os ataques contra o Irã e o Líbano. Bombardeios atingiram Teherã e alvos do grupo extremista Hezbollah em Beirute. As Forças Armadas anunciaram que vão avançar por terra no território libanês. O Irã respondeu e disparou mísseis contra Israel agora cedo. Em retaliação, outros 8 países da região foram atacados pelo Irã. Um dos últimos episódios foi contra a embaixada americana na Arábia Saudita. Trump não descartou o envio de tropas, caso considere necessário. As incertezas sobre o alcance e a duração do conflito crescem em todo o mundo. Emmanuel Macron anunciou que vai aumentar o arsenal nuclear e reforçar a cooperação com a Alemanha e Reino Unido.
Como efeitos da guerra, o gás está 25% mais caro na Europa. No Brasil, a Petrobras descartou o risco de desabastecimento de petróleo, mas o preço dos combustíveis pode subir. Você vai ver também. O IBGE divulga daqui a pouco os números do PIB brasileiro no ano passado. O TSE criou regras para o uso de inteligência artificial nas eleições. E Felipe Luiz não é mais o técnico do Flamengo. Ele foi demitido depois de o time golear o Madureira por 8-0 no Campeonato Carioca. Hoje é terça-feira, 3 de março, e o Bom Dia Brasil está começando. A guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã entrou no 4º dia. Hoje, as Forças Armadas israelenses intensificaram os ataques contra alvos no Irã e também no Líbano. Há incerteza sobre a duração e a extensão que os combates podem tomar. Nossos correspondentes na Europa e nos Estados Unidos já estão aqui a postos, Cecília, Candice e Leonardo, acompanhando os desdobramentos do conflito e trazem para a gente agora as últimas informações ao vivo. E eu começo falando com a Cecília Malan, em Londres. Oi, Cecília, bom dia para você.